Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 23 de setembro de 2023, celebramos São Padre Pio de Pietrelcina. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um tempo acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos diz: ouvindo, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Lembre aquilo que a gente comenta, nas Santas Missas. Às vezes Deus acalma as tempestades. Às vezes Ele acalma o marinheiro. Às vezes Ele nos ensina a nadar. Ou seja, em todo momento a gente está aprendendo. E assim a gente tem que perseverar, para a gente fazer como a gente comenta na missa. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Ou seja, a gente vai perseverando, vai ouvindo a palavra, colocando em prática, mas sempre caminhando e nunca parando, por causa da dificuldade. Lembrem, a gente quando caminha com Jesus, a gente está o tempo todo olhando para frente. Lembrem aquilo que a gente repete também na Santa Missa. A maior libertação é quando a gente se livra daquilo que nos faz mal. E caminhando com Jesus, a gente está sempre caminhando para frente e sempre deixando para trás aquilo que nos faz mal. E assim, amados irmãos e irmãs, na parábola de hoje, podemos observar 4 tipos de pessoas. Primeiro, aquilo que Jesus diz, aquele que é como beira de caminho, que ele escuta a palavra, mas ele é uma pessoa muito carnal, ou seja, é uma pessoa que tem problema de ansiedade. Então, como diz São Francisco, ela procura mais ser consolada do que consolar. Ou seja, ela está sempre em primeiro lugar,
porque a ansiedade dela não deixa ela pensar nos outros. E a segunda pessoa, amados irmãos e irmãs, é o terreno cheio de pedras. São pessoas muito sentimentais, né? Elas são muito sofredoras, então elas guardam muito rancor, muita tristeza, muita mágoa, né? E, infelizmente, ela procura mais ser amada do que amar. Por isso, né? Lembra aquela pessoa, eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim, e essa pessoa tem tendência a ser depressiva. Então, com isso, ela é muito emocional, então ela é muito sofredora e, como diz Jesus, né, ela não consegue frutificar, porque ela não consegue perdoar, porque ela guarda muita mágoa das pessoas. E o terreno cheio de pedras, ou melhor, esse é o terreno cheio de pedras. E o terceiro é o terreno cheio de espinhos, ou seja, é aquela pessoa racional demais, que procura mais ser compreendida do que compreender, né? E como diz Jesus, ela se enche de preocupações, né? As preocupações do mundo acabam sufocando a semente. E são pessoas que acham que só elas que têm razão, né? Elas não querem compreender ninguém, elas só querem ser compreendidas. Por isso, são também estressadas demais. E o quarto terreno, amados irmãos e irmãs, é aquela pessoa espiritual, que pratica a fidelidade, a justiça e a misericórdia. E assim, amados irmãos e irmãs, a parábola nos mostra que a pessoa carnal, vejam, será escrava de todo tipo de vício. A pessoa sentimental, né, ela será escrava de todo tipo de sofrimento. E a pessoa racional será escrava de todo tipo de preocupação. Por isso, amados irmãos e irmãs, ela não consegue frutificar, né? Ela não consegue perseverar. Mas, pelo contrário, a pessoa guiada pelo Espírito, ela terá equilíbrio, pois o Espírito governará a mente. Lembra Jesus dizendo em Getsemane, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, o Espírito governa, né? O Espírito é quem nos indica o caminho, o Espírito é que nos faz ser cada vez melhores. E assim, se eu sou governado pelo Espírito, amados irmãos, então é Ele que governa a minha mente, né? E como diz Jesus, eu posso dizer aquilo que disse Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ou como diz Jesus, né? Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E é claro, amados irmãos, a mente governará o coração, e o coração governará o corpo. E assim, amados irmãos e irmãs, somente as pessoas espirituais terão a capacidade de ouvir a palavra de Deus. E como já falei, e como Maria e como Jesus, poder frutificar na perseverança. Lembre, né? Às vezes, Deus nos fazendo, né? Às vezes Deus nos fazendo aprender a nadar, ou Ele apenas aprendendo a acalmar diante das dificuldades, ou acalmando a tempestade. Veja como foi que ele disse? Às vezes Deus acalma a tempestade, às vezes Deus acalma o marinheiro, às vezes Deus nos ensina a nadar. E assim, a gente cada dia é hoje melhor do que ontem, e amanhã cada vez mais melhor do que hoje. E assim, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.